prosseguir com a apresentação do Livro dos Espíritos em áudio aqui do nosso, que é um trabalho realizado aqui em o nosso instituto. E estamos na parte introdutória, onde iniciaremos hoje a parte número 15. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dão mesmo com todas as precauções de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-á, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto, desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é como homem, um arte do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o teria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns da sobreexcitação do cerebral, devem conter-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo
de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, o que em outro produzirá violenta emoção mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofre sem murmurar, porque terá com recompensa na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de modo a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já ascende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar os misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que a do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não tem feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavorosos se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. É para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque os se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns se achariam no estado em que se poderia chamar sonambúlico desperto. O sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem
um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das reais da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmitem, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Nas serenas, não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhes todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, com os olhos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Ocor-lhes em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles, de onde veio a teoria espírita. É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médios, cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas: ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição, por não estarem com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos permanecessem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo, jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtida pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. O médium será então uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Não diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. É lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações.
Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir e dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras, sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá quando se lhes demonstra, até há evidência, que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que as comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não lhes vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora da cidade, do país, em todo o globo e até nas outras esferas. Não me merece que em semelhante teoria encontre explicações mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição das irradiações universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que nos poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que a estranha coincidência, milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las? Por que singularidades foi ele buscá-las? A 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem,
em vez de as tomar ao seu derredor. Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Concordamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a importância de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes: por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre os assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que faz na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, e etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários perguntando, a seu turno, por que os espíritos, que devem saber tudo, não podem dizer coisas tão simples? De acordo com o axioma, quem pode o mais, pode o menos, e daí conclui que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma outra assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas? Acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente? E fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante, se concluísse serem todos os seus membros. Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que ele não responde a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos, finalmente, por que é que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes, em um dado momento e, passando este, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência, desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia
corroborada pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. O cepticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma posição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não basta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muitas instruções mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível em seu juízo. Muita gente também aqui, que as manifestações espíritas não mais são do que objeto da curiosidade, confiamos em que, lendo este livro, concordarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: experimental, uma relativa às manifestações em geral, filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observar a primeira se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino dos espíritos, que os espíritos deram, e os ensinamentos que eles ensinam comportam não por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial, e afirmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudo neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado e o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos
que lhe tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhes os efeitos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a ideia dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que lhe transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos outros haveriam desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nula mostra, reconhecida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que lhes ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Prolegômeno, que não é nada mais, nada menos do que a introdução circunstanciada de uma obra, de um prefácio longo, exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência ou arte. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os conduz à ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos dão prova de que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade,
tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarda, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam dos nomes venerados. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médios, a missão que escreve neste livro. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-lo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós tu diremos. Enquanto esperas, meditas sobre eles, a fim de estares prontos quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. A cepa a que se vê na página 60 é o facsímile da que os espíritos desenharam. Essa cepa aqui. Deu para ver, né? Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidas todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos.
encontrá-lo mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus te confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a preservação é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos, o prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquieteis, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todos aqueles que buscam na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg, etc. e etc. E aqui finaliza a introdução deste livro.